Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Bem-vindo à nossa casa. Fique à vontade, é um prazer ter você conosco aqui no Jardim do Éden. E como nós temos feito em todas as semanas, hoje é sexta-feira, vamos ver sobre a valorização de um patrimônio. Muito importante para os nossos dias. Todo mundo está correndo em busca de conquistar alguma coisa. Alguns estão correndo para tentar segurar o que já conseguiram. E essa está sendo a vida do dia a dia. Agora, para você entender sobre a valorização de um patrimônio, você deve ficar até o fim desse vídeo. E eu conto com você, porque é para o seu próprio bem. E estive lançando anteriormente um vídeo com o título O Inédito se Cumpre. Se você não assistiu ainda, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link. E não perca a oportunidade. Assista, pode assistir de novo, pode compartilhar, fica à vontade. Vai ser benéfico, com certeza. Agora, não esqueça o meu abraço de coração para você que já é inscrito em nosso canal. E para você que não é inscrito ainda, eis a grande oportunidade de se inscrever. Não perca a oportunidade. Vamos lá agora. Dê um like, um joinha ou uma curtida, como alguns preferem. Tem vários sinônimos para a mesma coisa. Fique à vontade. Nos comentários, pode dar a sua parcela de contribuição, que é bem-vinda. E compartilhando, você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas. Coloque aí nas redes sociais, coloque aí nos contatos. Vamos colocar essa mensagem na mão do mundo. Ele está precisando de saber de tudo isso. E, no fim, não esqueça o sininho das notificações, para que na próxima sexta-feira você seja também avisado ao receber o próximo vídeo. Agora, então, como nós tínhamos programado, hoje nós vamos ver a valorização de um patrimônio. Quando vai se tomar uma decisão, é bom levar em consideração que nós temos que estar bem atentos, estar bem ativos, prestar bastante atenção para tomar decisões sábias, equilibradas, seguras, tranquilas, felizes, para que depois não venhamos nos arrepender de uma decisão que não foi a melhor, infelizmente. E especialmente quando se trata de decisões que envolvem mais de uma alternativa. Aí você tem que avaliar as duas coisas com muito carinho, com muito cuidado, e assim você vai ser bem-sucedido. E agora é a hora de a gente começar a entender que quando se trata de valorização de patrimônio, de bens, então nós precisamos também estar atentos para não vermos em valores, às vezes, coisas que não são as melhores. Pensa um pouquinho comigo. 1 metro quadrado de paralelepípedo está custando cerca de R$30 apenas. Olha, é muito paralelepípedo, é 1 metro quadrado por apenas R$30. Por um outro lado, se você for comprar apenas uma única grama de ouro, você vai pagar R$324,22, o preço do hoje. Tá certo? Então, mas é melhor pagar R$30 em tanto paralelepípedo? Não, depende para que você está planejando. Se você vai precisar dele, ele vai ser útil, então tudo muito bem. Mas caso contrário, melhor você pagar os R$324,22 numa grama de ouro do que pagar apenas R$30 em 1 metro quadrado de paralelepípedo. Dá para observar? É bom você saber analisar essas coisinhas. Agora pensa comigo, eu estive conversando com uma senhora e ela, quando viu uma cédula de $100, ela ficou encantada. Eu falei, isso vale tanto assim? Eu falei, olha, se eu achasse um cartãozinho desse na rua, eu nem pegaria, porque eu não sabia que tinha esse valor todo. Então, para você ver que muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de receber um benefício por não conhecer. Então, a necessidade de conhecer é muito importante para quem está querendo ser sábio em suas decisões de investimento para o futuro. Verifique o seguinte: primeiro, a vida na eternidade. Olha, não é a vida eterna em si, mas é a conduta da pessoa no espaço da eternidade. É eu vivendo lá. Não é o percurso, o tempo, a duração, mas é
convivência, a pessoa na eternidade. Esse que é o ponto importante para a gente considerar. Só que, infelizmente, o inimigo conseguiu ludibriar as pessoas e muitas pessoas estão sendo levadas de uma forma equivocada, porque aprenderam através de quadros da Idade Média, de filmes, de novelas, de teatros, que pinta uma eternidade ou uma vida na eternidade muito abstrata, muito sem sentido, muito sem objetivo. E as pessoas perdem a motivação de usufruir de um benefício que é tão insignificante. Pensam que não compensa o esforço para atingir esse ideal. Por isso que nós temos que estar atentos para não ser ludibriados também. Daí eu digo o seguinte: a Bíblia Sagrada é o manual da eternidade. Se você compra um liquidificador, você vai ler o manual do liquidificador. Se você compra um celular, você vai ler o manual do celular. Você não vai comprar um celular e ler o manual do liquidificador, que não vai funcionar. Então, se você quer entender sobre a eternidade, não são através de filmes, não é através de ficções, não é através de quadros da Idade Média, de livros que não estão em harmonia com os princípios da Escritura Sagrada. A fonte, o manual, a Bíblia Sagrada. Leia, leia, leia. E você vai entender, você vai ter uma visão panorâmica da eternidade. Como vai ser o convívio na eternidade. Porque a eternidade em si é sem limite. Agora, o convívio, a vida lá dentro, esse é o fator que é importante para a gente. Agora, a descrição bíblica sobre a eternidade. Vamos ver o que a Bíblia nos fala, como que é a vida na eternidade. Então, de primeira vista, nós vemos o seguinte: a vida equilibrada, uma vida de paz, de alegria, de motivação, de conhecimento, de atividades. Tudo isso nós vamos mostrar agora dentro dos escritos sagrados. Verifique o seguinte: Apocalipse no capítulo 21, no verso 4, nós vamos encontrar as seguintes palavras, escrita pelo apóstolo São João. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Veja só, eu não consigo entender como o inimigo consegue ludibriar as pessoas. Eles criaram um pânico, uma aversão ao livro do Apocalipse, quando na verdade o Apocalipse é tão belo, tão profundo, tão meigo, tão amável, tão claro. Apresenta uma mensagem tão bonita dessa e o povo ainda acha: não quero ler Apocalipse, que é bicho esquisito. Nada disso. É o inimigo que está botando na cabeça das pessoas essa ideia. Diz assim, no verso 4: e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Dá para observar como que é a situação? Então, uma vida eterna, sem morte. Mas não é só isso, porque infelizmente o que o inimigo mais queria era exatamente criar uma vida não fora da eternidade. O inimigo não estava preocupado em tirar o ser humano da eternidade, mas tirar a estabilidade, a felicidade, a paz e a alegria da eternidade. Esse é o fator completamente oposto. Dá para você entender isso? Ele não queria tirar a pessoa da eternidade, mas tirar a alegria, a paz, a saúde, tudo de bom que a eternidade pode proporcionar. Agora, verifica o seguinte: no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 41, diz o seguinte: então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maligno, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, você nota que o mal, o ruim, é para ser lançado no fogo eterno. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi para o ser humano. Só que, infelizmente, o ser humano ele tem sido assim tão afoito, tão meio, vou usar uma linguagem meio agressiva, meio atrevido, que ele quer entrar onde não é o lugar dele, onde é o lugar do inimigo. O que o inimigo quer é tirar a imagem de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus de alegria, de um Deus de bem. Ele quer tirar essa imagem e quer colocar na cabeça dos seres humanos que Deus é um Deus de ódio, é um Deus ranzino, é um Deus rancoroso, é um Deus vingativo, que quer ver a pessoa queimando, eternamente queimando. Não, não é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. Podemos estudar esse assunto em uma outra ocasião, mas completamente o contrário. Ele está fazendo de tudo para o seu bem, para a sua alegria, para a sua paz, para a sua felicidade eterna.
Ele quer te tirar do sofrimento, tirar da dor, tirar do fogo eterno preparado para o inimigo e os seus anjos, que infelizmente tem muitos que estão querendo ficar lá. Muitos seres humanos estão entrando voluntariamente. Agora, verifique o seguinte. Veja o que nós encontramos agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 65. Olha o que o profeta Isaías, no capítulo 65, nos diz. E edificarão casas e habitarão nelas, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Então, vai ser uma vida de atividade, uma vida contínua. Você nota que não é uma vida abstrata. Não, é que nós vamos viver em espírito. Não, vai comer, vai ser carne mesmo. Agora, só que uma carne purificada, uma carne sem tendência para o mal, uma carne sem tendência para o pecado, uma carne sem tendência para essas coisas dessa terra que maltrata e que leva a tanto sofrimento. Dá para ver a diferença? Vai trabalhar, mas um trabalho prazeroso, um trabalho de alegria, como se fosse um hobby para o desenvolvimento das atividades física, mental e espiritual. Não cansativo, enfadonho, doloroso, cheio de sofrimento e ambicioso, querendo pisar em cima dos outros para poder crescer mais depressa. Não, nada disso. Dá para observar, vamos ser úteis. Diz no verso 22 as seguintes palavras. Aqui vem falando assim, verso 22 agora. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam, porque os dias do seu povo serão como os dias das árvores, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Dá para você acompanhar e entender isso aí que está dizendo? É muito simples. Aqui está dizendo que você não vai plantar e depois não vai colher. Ou que você vai plantar e depois vem a chuva em excesso e acaba com tudo. Que você vai plantar e depois vem um sol causticante e acaba com tudo. Nada disso. Você não vai plantar e depois, quando há um equilíbrio da natureza, você colhe bem, mas fica alguém doente na sua casa e agora você vai gastar tudo com o médico para tentar recuperar a vida do seu familiar lá, do seu parente. Não é assim. Você vai plantar para usufruir. Você vai plantar para viver a alegria, gozar da paz, do bem-estar. Esse é o ponto. Você vai edificar não é para alugar. Você vai edificar não é para vender, é para usufruir. Construiu a casa com tanto sacrifício, depois está prontinha, bonitinha, ficou doente, gastou tudo, deu dinheiro, gastou tudo com o médico. E às vezes ainda morreu. Para ficar pior ainda. Então, que situação dolorosa. Não é isso que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, é bom a gente entender essa situação. Agora, olha que quadro, ainda no capítulo 65, no verso 25 agora, do Evangelho do livro de Isaías. Isaías, capítulo 65, verso 25. Olha que quadro belo, perfeito. O que Deus planejou para o seu povo na eternidade. E diz assim, e o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Diz mais o seguinte, e o leão e o leopardo comerão palhas como o boi. Está notando como que é a situação? E a serpente, o alimento da serpente será o pó. Diz mais assim, não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, não vai ter esse negócio de leão comer ovelha, não. Não vai ter esse negócio de gato comer rato, coisa nenhuma, não. Tudo na paz, na harmonia, na alegria, no bem. Esse é o ponto importante que nós temos que levar em consideração. O que Deus preparou foi isso. E se os próprios animais vão comer palha, vão ser vegetarianos, imagine o ser humano. Não quero nem tocar nesse assunto agora. Só para você ter uma ideia. Agora verifica o seguinte. Olha o que nós temos de especial aqui. Aqui nos diz assim. Aqui nós encontramos agora um confronto de dois textos preciosos. Um paralelismo. Aqui vem apresentando no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29 e 30, e no capítulo 2, 16 e 17, falando sobre a alimentação que era lá do Éden e que vai ser a restauração da alimentação no o Apocalipse, o Gênesis 1 e 2 é o Éden, Apocalipse 21 e 22 é a restauração do Éden. Então, agora no capítulo 1,
verso 28, 29 e 30, fala sobre alimentação no Éden. E no capítulo 2, também no verso 16 e 17. Agora, no capítulo 2, no verso 18, fala sobre a orientação sobre o matrimônio. Coisa boa que Deus fez, mas o inimigo bagunçou e o povo está mais querendo separar do que casar, ou senão amancebar. Então, para você ter uma ideia como que é a situação. Diz mais o seguinte, em Gênesis capítulo 2, verso 19 e 20, ele vem falando sobre o primeiro trabalho de Adão. Qual foi o primeiro trabalho de Adão? Você sabe qual foi o primeiro trabalho de Adão? Adão teve a responsabilidade de colocar nome em todos os animais. Não tinha apontamentos, não tinha papel, não tinha caneta, não tinha computador. Tudo, da cabeça. Colocou, memorizou e foi criativo. Conseguiu o nome para todo mundo sem duplicidade, sem repetir, sem repetição. Só para você ter uma noção como que são as coisas. Agora, leia Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 e leia depois Apocalipse 21 e 22. Ler todo o Apocalipse seria muito bom, mas se você ler pelo menos isso aí já vai ser bom demais. Agora, verifica o seguinte, nós encontramos aqui um texto no livro de Isaías capítulo 66, para você ver que o negócio é tão real, tão prático, tão físico, tão concreto, não é abstrato, é concreto, que Isaías capítulo 66, verso 23 diz assim, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isso significa dizer que nós teremos encontros periódicos com o Senhor, mas de forma sistemática e especial no Santo Sábado. Toda a carne, todo ser humano vai se apresentar diante de Deus no sábado. Para você ver que o negócio, vamos trabalhar, não vai ser um trabalho enfadonho, vai ser prazeroso, mas vamos ter também o momento de estarmos diante do Senhor semanalmente ao Santo Sábado. Agora, não esqueça de uma coisa. Diante desse quadro todo, eu devo dizer que eu entendi que esse lugar é muito bom, é real. Só que a gente vê tanto sofrimento nessa terra, que depois a gente já passa, o inimigo bota tanta coisa que não presta nessa terra, que depois a gente acaba desacreditando do que Deus está oferecendo de bom para a gente na eternidade. Eu entendi que eu preciso estar pronto a cada momento, porque pode chegar o meu momento a qualquer momento. Ou Jesus pode voltar para me chamar. Você entendeu também? Você gostaria de viver em um lugar em que o clima fosse amável, equilibrado, estável, alimentação segura, tranquila, saborosa, sadia, produtiva a sua área de terra? Tudo bonito, tudo perfeito? Eu quero estar nesse lugar. E você quer também? É desejo do seu coração também estar nesse lugar, morar nesse lugar, eternamente nesse lugar? Se é seu desejo, que Deus te abençoe. Agora, tome, diz: Senhor, me ajude, me dê a graça de sentir esse prazer, de viver nessa terra, me preparando a cada instante para a eternidade. E se você já tomou essa decisão, então como eu, muito obrigado, Senhor, que o Senhor já me deu esse conhecimento, essa luz, esse prazer, essa decisão eu já tomei. Me segura em tuas mãos. Eu quero estar preparado a cada momento para usufruir dessa bênção maravilhosa. E ouvir o que diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 23. E Deus lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Disse-lhe então o Senhor essas palavras bonitas. Você quer ouvir essas palavras bonitas? Então aproveita agora, segura na promessa e Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe, te fortaleça nessa decisão. Estaremos juntos na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.